Bom, vamos lá então, né? Boa noite todo mundo, obrigado pela presença, obrigado pela compreensão, né? Como eu estava dizendo, a gente tem uma série de coisas vindo aí, eu estava articulando isso antes de vir para cá. Eu não queria fazer essa transmissão do escritório, senão ia sair tarde demais de lá. Mas deixa eu explicar o que é esse programa da GV. Eu fiz um evento com a GV em 2017, foi em outubro. Eles cederam um auditório, nós falamos sobre blockchain e logística lá. E a partir dali comecei a conversar com a turma do Programa de Educação Continuada de fazer um curso sobre blockchain para negócios, encampando, né, todo o espectro do blockchain. E eles me colocaram com o professor Eduardo Diniz, que foi o co-coordenador desse curso. Nós montamos essa programação que eu distribuí para vocês, em 2017 para 2018, e aí em setembro de 2018 nós começamos esse curso e foi até dezembro. Ele dava 50% das aulas, eu dava 50% das aulas. E a gente convidava alguém para falar nessas aulas, dependendo do tema, a gente trazia um entusiasta, um especialista, alguma coisa. A doutora Renata foi uma das especialistas convidadas e deu uma aula com a gente lá. Então, respondendo uma pergunta que tem lá no site, não, eu não pretendo dar todas as aulas, Deus me livre, porque isso te trava todas as noites numa semana, né, e você perde, vamos dizer, todas as quarta-feiras por 14 semanas, isso para mim é impossível de fazer. Eu tenho viagem, tenho algumas coisas, então eu tenho que contar com gente com quem a gente possa compartilhar isso. Então, qual que é a minha ideia? Né? Dentro daquela explicação que nós fizemos dos objetos, da DAO, esse tipo de coisa, o meu papel é muito mais prototipar um novo objeto, né, até que ele comece a rodar direito, pare de rodar oval, e a partir desse momento eu passo a ser um dos nós que estão participando daquele objeto, e o grupo todo se encarrega de tocar aquilo, não dependendo exclusivamente do que eu estou fazendo. Então, eu encaro esse curso da GV como sendo um protótipo nosso para depois oferecer isso pelo dobro do preço para um INSPER ou para alguma outra universidade, ou fazer um programa nosso, ou levar isso para outras unidades da GV fora de São Paulo. E a hora que isso acontecer, a gente vai ter que ter gente nessas localidades para dar essas aulas e para ministrar esse curso. Não dá para eu ficar me deslocando, porque nós não vamos ser exponenciais, né? O nosso trabalho de montar todo esse material não vai ser aproveitado em sua plenitude, né? E a gente poderia estar fazendo muito mais dinheiro com isso do que dependendo exclusivamente de uma pessoa, centralizando numa pessoa. Então, a nossa missão aqui é montar um programa composto de um material didático, que vão ser os artigos do BRI ou outras pesquisas que a gente achar relevante, um conjunto de slides que seja padronizado, por mais que cada um tenha o seu estilo de dar aula, mas que tenha um conteúdo mínimo a ser cumprido e que pode ser, vamos dizer, não modificado, mas pode ter outras coisas adicionadas, a gente pode deixar espaço para se colocar ênfase em um outro assunto ou acrescentar um outro assunto, né? E um material de apoio para quem vai ser o instrutor, o facilitador disso daí. E a gente pode até criar workshops online para esses instrutores, para que eles saibam o que fazer na hora de replicar esse programa em outro estado, outra cidade ou outra instituição. Tá? Quando a gente tiver isso, esse pacote todo montadinho, ele é parte do bem comum. Então, alguém que for dar esse curso e usar esse pacote vai ter que, no smart contract do recebimento desse valor,
prevê o pagamento do trabalho que a gente está fazendo aqui. Thiago Rossi, eu dei uma mutada no seu microfone, estava vazando um pouco de som, mas na hora que você falar, é só você soltar ele aí. Então, é dentro desse espírito que eu imagino que a gente vai se organizar, onde um grupo vai falar de organização distribuída, outro grupo vai falar de blockchain no direito, outro grupo vai falar de trading de cripto, outro grupo vai falar de cadeia de suprimento, outro grupo vai falar de saúde, sustentabilidade. A gente tem 14 aulas, cada aula tem que ser um tema estanque. Nós temos uma lista de casos publicados e artigos publicados do BRI, que nós vamos começar o processo de tradução a partir ainda de amanhã, ou segunda-feira, depende só da contratação agora da ferramenta. Eu já tomei a decisão, já conversei com os caras e tudo, e eu acho que ela vai atender a gente por um custo bem razoável. Mas a gente vai montar de hoje a agosto esse material todo. A nossa primeira tarefa é a gente fechar o programa, se a gente vai continuar com esse programa, se a gente vai mudar um ou outro tema que está lá, se a gente vai completar com alguma coisa que está faltando, se a gente vai... Quais são as nossas sugestões para aquilo que está lá. Aí eu fecho uma tabela igualzinha àquela, repasso para a FGV e a FGV vai vender esse curso a partir desse nosso programa. Eu vejo que a gente pode ter algumas interações pelo Zoom marcadas, mas o ideal seria que no grupo mesmo, né, as pessoas disseram, olha, eu tenho interesse então da gente fazer isso daqui, ou a gente chega num consenso do que seria um programa inicial e a partir dele quem são as pessoas que vão estar responsáveis pelo material. E aí a gente marca um dia para que quem produziu aquele material disponibilize, mostre e faça uma apresentação do que acha que é relevante naquela aula, né, os assuntos que colocou, o caso que vai usar, né, e até se a gente pretende convidar um especialista para falar na primeira parte daquela aula. Tá? Que foi basicamente o que a gente fez. Se vocês pegarem aquele material, tem o nome de algumas pessoas que foram convidadas, mas no final a gente acabou em todas as aulas chamando alguém para fazer uma exposição, né, do que foi feito. O doutor Renata foi falar de regulação, o Fernando Urich foi falar de criptomoedas, o André Salem foi falar, acho que, de cadeia de suprimento, teve um especialista falando de saúde. Então, cada dia eu chamei o Rodrigo Ventura para falar de inteligência artificial aplicada no mercado de seguros, né? Então, cada um achou um especialista para cuidar da sua parte no curso. A ideia é que a gente tenha isso, né? E aí, se alguém quiser levar para uma instituição local, ou fazer alguma coisa, já estamos com o produto pronto. Né? Posso até passar isso pela mão de alguém da área de comunicação, para a gente empacotar tudo isso num materialzinho bem vendável. E aí estamos tranquilos. Alguma pergunta, algum comentário? Vou ter que começar tudo de novo, porque não deu para entender nem para fazer pergunta. Ô, Cal. Opa! Boa noite, Rodrigo, aqui de Lavras, tudo bem? Você já respondeu, assim, boa parte da minha pergunta, mas eu quero só esclarecer direitinho. Até cumprimentando o Gustavo aí, o Thiago também aqui de Lavras, na última semana houve uma proposta de uma instituição de ensino, para nós aqui, que eu considero nós, de, num curso de extensão, trabalhar um assunto. E até conversando com o Gustavo, a gente falou um pouquinho de blockchain, mas tinha aquele receio de um tema de não ter sempre o domínio. Então, assim,
se eu quiser, é porque eu estou fazendo essa pergunta já, porque amanhã eu vou ter uma reunião e eu pensava até numa área que eu já desenvolvo, que é relações interpessoais, mas Certo. você jogou aquilo no grupo, então assim, eu posso já conversar isso com essa instituição para o segundo semestre, sendo um bem comum, sem problema, né? Sim, claro que pode. Tá. Desculpa a pergunta rápida, mas como já deu essa brecha, é para Não, amanhã. mas aí eu acho que está certíssimo, é exatamente isso. Eu tive uma surpresa grande hoje, porque o que está acontecendo, e está sendo muito rápido, até mais do que o meu melhor otimismo previa, é que a gente já tem algumas mini DAOs aparecendo de algumas coisas que a gente desenvolve. Então, por exemplo, na edição de livros, nós temos uma editora do livro do Dom Tepsca que chama Blockpub. Quem me ajudou a editar na editora SESI Senai saiu da editora. E ele foi conversar com a gente, eu fiz um convite para ele começar a ocupar o nosso escritório, e ele quer fazer uma editora distribuída, que seria uma DAO no mesmo modo do BRI. E a gente vai ter um objeto em comum, que são os livros de blockchain que vão ser editados pelo BRI em conjunto com ele. Ele vai continuar fazendo um monte de coisa na lateral, mas vai ficar aquilo que são das duas empresas em comum. Eu enxergo esse material todo da mesma forma, quer dizer, é um objeto que vai começar a formar, por exemplo, pequenas DAOs na área de educação. Então, a gente tem um programa que chama, eu participo como nó de um programa que estava sendo chamado de BIG, Blockchain Immersion Global, né, que começou com algumas viagens, mas eles entenderam o nosso modelo e querem começar a trabalhar com educação corporativa. Então, esse curso vai ser uma coisa que vai ser uma junção do nosso bem comum com a capacidade de colocar isso em algumas instituições de ensino de São Paulo, aonde eles estão fazendo viagens, eles estão organizando seminários, algumas coisas, mas com esse viés, né? E isso vai começar a acontecer, onde o BRI e o seu bem comum, às vezes é um nó numa DAO de outro bem comum, ou de outra visão, né? E a ideia que eu tenho que eu falei, eu quero ficar prototipando essas coisas, porque eu sei que cada objeto desses que eu prototipo, em um semestre vira uma organização nova. Né? E o objetivo é esse, assim nós conseguimos exponencialidade, aonde a gente começa a desenvolver objetos com outras DAOs, e aí a gente tem vários modelos de negócio espalhados, né, em acordos. E todo mundo ganha. Né? A grande vantagem é essa, nós viramos um grande fornecedor de conhecimento. Não, perfeito. É porque eu ainda não sei como vai funcionar, que foi só uma primeira conversa, mas a partir de amanhã eu já tenho uma ideia, questão de valores, como é que vai funcionar, e aí também eu já deixo para o coletivo aqui, para todo mundo, num outro momento. O que eu fiz na FGV? A FGV paga R$ 290 por hora por professor. Um dia de 3 horas de aula, mais intervalos, mas isso são 4 vezes 292 que a gente fatura contra esses caras. Isso significa alguma coisa em torno de R$ 18 mil. R$ 18 mil é a receita desse objeto. Um tanto é para pagar professor, um tanto é para pagar a produção de conteúdo, um tanto é para pagar para o BRI que faz esse meio de campo, né? Não só como bem comum, mas porque a gente está trabalhando como criador do objeto, vendendo esse objeto, esse tipo de coisa. Você pode replicar o mesmo modelo, entendeu? Os caras vão virar e te dar um orçamento. Às vezes você vira e fala, olha, não vamos discutir. Qual que é o orçamento que eu tenho? Os caras vão falar, R$ 3 mil. Por R$ 3 mil não vai dar para fazer nada. R$ 3 mil eu não vou sensibilizar o nosso pessoal, né? A gente pode fazer isso, trazendo professores e tudo, por algum valor qualquer. Como a gente já produziu esse curso, não precisa vender por 18, entendeu? A gente usou os 18 para dar essa pernada inicial. Qualquer venda que a gente fizer é só custo marginal.
Nós não precisamos reconstruir o material para o próximo curso. É só montar os slides no formato certo. Né? Tudo é ganho, né? Não, perfeito. Perfeito. É só porque, contextualizando, é uma instituição aqui da cidade e é interior de Minas, né? Então as cifras provavelmente são bem diferentes. Mas não é a FGV na Paulista, né? Só pegando executivo, é outra conversa. Sim. Mas, né, guardadas as devidas proporções, né, a gente ajuda a formar os professores e o material, né, e você e o Gustavo dão conta disso. Não, perfeito. Podemos fazer uma gravação de algum material, de alguma coisa para vocês passarem. Eu devo procurar a Fundação Vanzolini ainda no mês de abril, que é um grupo que há muito tempo está querendo fazer um EAD com a gente. E aí nós vamos produzir esse curso todo, esse material todo, e eles vão distribuir e a gente recebe por isso. Né? Como o Hub do Paraná, estamos quase para materializar aquilo, eles agora me pediram uma proposta. Né? O que era um projeto de 1 ano virou 3. E tem recurso bastante para a gente fazer muita coisa. Então, era aquelas coisas, toda vez que a gente for fazer algo, tem uma remuneração pelo que a gente construiu junto. Né? Qualquer tamanho, quando vai somando, né, você ganha R$100 ali, 50 aqui, 200 ali, você vai ver no final do mês, isso faz uma diferença. Entendeu? De um esforço que vem sendo feito de forma do que é construído, não vai sempre render alguma coisa, por menos que seja. Né? É sempre um valorzinho que está entrando e você está recebendo por ter construído aquilo. Eu acredito demais nisso, demais. Porque daqui a pouco nós vamos tornar uma referência, o cara quer organizar um evento, vai vir procurar a gente. Pô, Carl, você não faz a parte de conteúdo? Eu faço. Quanto você vai pagar para o bem comum? Como é que eu mobilizo a minha turma? Na Blockchain Week, eu espero contar com alguns de vocês já participando como palestrante, ou trazendo material, ou produzindo material para a gente levar ao nível dos eventos aqui no Brasil, esse tipo de coisa, entendeu? Carl, é lógico que a gente trabalha com uma ideia de produção de material para que ele possa ser aproveitado o máximo possível. Mas um dos problemas que a gente tem no direito é a necessidade de permanente atualização, até porque, por exemplo, o blockchain hoje em dia já não é mais visto como ele era visto no passado. Aquela aula que eu dei na FGV, ela já teria sofrido algumas alterações até em razão dos entendimentos jurisprudenciais mais recentes, enfim. Nessa parte de atualização de material, é uma coisa que deve ser, assim, concebida também dentro dessa perspectiva, porque, sei lá, acho que a nossa ideia aqui é elevar a barra, entendeu? É tornar difícil tornar difícil a competição, até porque a ideia é falar sobre coisas que as pessoas normalmente não abordam, né? Então, é importante ter em mente que é um trabalho também de natureza continuada. Exato. Né? Você está certíssima nisso. Mas uma vez você tem o esforço inicial de construção de tudo, as alterações que você for fazendo é manutenção só preventiva, né? Não é um novo esforço. Não. Né? E à medida que esse material está sempre atualizado, ele sempre vai gerar negócio a valor presente. Não é um negócio que o cara fala, mas isso aí todo mundo já conhece, não dá para você cobrar a mesma coisa. Certeza. Não, com certeza. Eu só estou realmente ponderando isso, né, porque são situações que todos vão ter que levar em consideração, até porque é algo que tá, né, uma tecnologia que está na boca de todo mundo, mas que no final das contas as pessoas não sabem exatamente os impactos. Nós temos vários benefícios nisso, eu sempre gosto de frisar. Né? O primeiro é econômico, óbvio. Né? A gente está aqui porque a gente vislumbra que podemos ganhar algum dinheiro. Mas você tem o segundo, que é essa coisa de uma formação como especialista, aonde no final você recebe, não paga. Né? O modelo
anterior era o seguinte: tudo bem, você quer ser especialista em blockchain, você vai fazer esse workshop, você vai fazer esse curso, você faz a pós-graduação, você faz isso e você gastou aí os seus 10, 15 mil dólares na sua formação Não, naquilo exato. ali. Né? Aqui, né, você não vai gastar nenhum dólar, né? Você vai investir o seu tempo, que é o tempo que você ia investir de aprendizado, tendo acesso a um material que hoje custa 100 mil dólares para uma empresa acessar. E no final você tem o direito autoral sobre tudo que a gente produz. Não, lógico, não. Só realmente eu quis ponderar porque é importante que isso esteja no radar de todo mundo, né? Que vai participar disso. Eu acredito o seguinte, gente, qual que é a minha ideia pessoal nisso? Né? Eu estou aqui para formar efetivamente o que eu acredito que seriam especialistas em aspectos do blockchain. Não é especialista em blockchain, porque é um negócio muito amplo, né, que envolve programação de várias linguagens, né, organização de smart contracts, entender com a aplicação em negócios, né, aprender o que é trading. Eu não gosto de trading, então eu jamais seria especialista em blockchain. Eu não sou especialista. Eu sou especialista em partes. Né? Eu sou ótimo na motivação, eu sou ótimo na visão de novos modelos de negócio. Vou começar a me especializar em transformação organizacional e de modelos de negócios e vou concentrar meus esforços nesse estudo. Provavelmente vou participar de um congresso em Nova York só sobre modelos de negócio, para apresentar até o BRI informalmente lá. Mas, se vocês olharem lá, organização distribuída é uma de 14 aulas. Eu posso chegar em tokenização da economia, que é a segunda aula que eu daria junto com o Fernando hoje. Ainda faltam 12. Né? Faltam 12 aulas que a gente tem que preencher com gente, a gente tem que trabalhar e gerar recursos para todo mundo. Então, tem muita oportunidade. Eu posso pegar o material produzido pelo grupo e ir lá e dar aula. Eu já cansei de fazer isso. Não tem problema nenhum, mas também não tem problema nenhum em dar essa chance e abrir para quem quer ir sozinho, quem quer se arriscar. Né? A gente pode até fazer um papel de sparring um dia antes lá no Habitat e falar, não, então tá bom, você está preparado para isso, vamos embora, vai lá que agora a GV é sua. Né? E aí a gente senta o pau, né? E vamos embora, vamos ver onde isso vai dar. Por mim tá tudo bem. Então, eu quero dizer que aqui tem muita oportunidade para todo mundo. Eu não tenho essa verve de querer ser o cara que faz tudo. Não, para mim tá lindo. Mas tem muita gente quieta aí, hein? Vou perguntar então. Sobre a dinâmica de trabalho, alguém pensou em alguma coisa já? Como que a gente vai assumir a aula, rever o conteúdo, como que vai ser a atuação de cada um? Tem uma ideia já formada sobre isso? Não, a ideia desse primeiro encontro é alinhar todo mundo e ver quem grita Jerônimo. Entendi. Por exemplo, já seria legal, talvez... Jerônimo. Jerônimo. Já apareceu uma responsável. Então... Jerônimo. Tá vendo? É assim. Imaginei que, por exemplo, a gente já vê quem poderia estar presencialmente lá, né? E porque entende-se que uma parte vai trabalhar com conteúdo e quem estiver presencialmente tem que acompanhar para levar o conteúdo que foi trabalhado, né? Sim. Agora é o seguinte, né? Cada aula, vamos dizer, se é 18 mil reais para 14 dias, dá mais ou menos R$1.000 por dia. Né? Não precisa ser só quem está em São Paulo. Né? De repente alguém fala, pô, mas eu vou estar em São Paulo, eu podia dar essa aula e participar nessa grana, me interessa, por exemplo. E aí a gente combina, entendeu? Eu acho que é importante a gente olhar os 14 temas e chegar num consenso, sim, nós vamos manter esses 14. Né? E uma vez consensado isso,
quem são as pessoas que vão se organizar para fazer aquele tema funcionar. Tá? O que eu posso fazer é sempre compartilhar a senha e login da sala do Zoom. Então, quando for ter alguma reunião que eu não possa participar, ou o grupo resolver se juntar, já faz a reunião, já grava, e a gente vai fazendo esse repositório todo de conhecimento, né? Eu vejo pelas coisas que acontecem na Prospera e tudo, que até hoje a turma se recorre aos vídeos que foram criados na época para relembrar o que foi feito. Então, eu acho que são processos muito ricos que a gente pode documentar. Eu gostaria de ter o registro das reuniões e do formato de trabalho, mas isso é o seguinte, a minha tese de doutorado, e eu vou precisar desses dados para mostrar como é que funcionou, como é que saiu um objeto desse, como é que o grupo se organizou, e aí é sempre bom ter esse tipo de informação. Eu vou passar 3 anos acompanhando essa caminhada que a gente vai fazer, porque é um estilo de redação que é do acompanhamento sistemático do que está acontecendo para ver a evolução. Mas tudo é livre. Tá bom. Na outra pergunta, quando você levou o Fernando hoje, ele cobrou alguma coisa? Se cobrou, como foi custeada essa despesa? Como é que funcionou isso? Eu não paguei ninguém. Eu não quero repetir esses maus hábitos. Tá. Então, naquele primeiro curso, como eu estava dividindo metade do valor com outro professor para que ele desse aquelas aulas, e o meu caixa estava efetivamente muito baixo, todo mundo foi convidado porque era um outro modelo de negócio. Sim. Dessa vez, eu acho o seguinte, a gente pode até convidar pessoas não remuneradas, mas eu gostaria de dividir aulas remuneradas. Eu gostaria que quem fosse, vamos dizer assim, o responsável do dia, né, essa pessoa é remunerada. Se vem um convidado que não vai receber, é outra conversa. Sobra mais para a gente. Tá? Mas eu diria o seguinte, então tem determinado assunto, alguém vai falar Jerônimo e falar, não, esse eu vou tocar lá. Então tá bom, a gente pode convidar, identificamos algumas pessoas que podem ser convidadas. Esse cara vai pegar o telefone, vai ligar com o cara e falar, se identificar, falar, olha, eu estou coordenando um dia de aula aqui na FGV e eu gostaria de convidar para falar sobre esse assunto que me recomendaram você como um especialista. Mas o cara quer receber. Meu, aquele dia paga tanto. Você tem o direito de fazer com aquele valor o que você quiser. Ok. Foi mais ou menos assim que a gente estava imaginando tocar, mas para mim fica muito melhor se for feito dessa forma. Não. A gente tem essa responsabilidade em cima disso. Não, só para ter uma ideia de como é que foi feito na outra vez. Né? O Eduardo Diniz queria remunerar os professores, né? Mas ele queria que o professor emitisse nota direto contra a FGV. A FGV deu nem a pau Juvenal, e aí eu não sei como é que ele fez. Né? Eu nem propus nada para os professores, convidei as pessoas para falar no amorzinho, porque era a primeira vez que eu estava fazendo. Acho que, nesse caso, ainda vale fazer esse tipo de coisa, porque é um prestígio. Tem cara que está disposto a fazer isso para dizer que entrou na FGV para dar uma aula lá. Tem cara que faz isso e agradece. Né? Teve vários que me agradeceram, falaram, cara, muito obrigado, você também, mas o Rodrigo Ventura, né, a própria Helena Margarida, fala, pô, obrigado. Né? Por quê? Porque é um aprendizado para eles, é um teste para eles, né, e participa de algo que é interessante. Quando a gente começar a mostrar esse modelo para o mundo, né, eu brinco, vai ter que ter organizador de fila, porque vai ter um monte de cara que fala, pô, mas você estava nisso desde quando? Como é que eu não fiquei sabendo? Como é que eu não participei? Né, e aí, a gente vai ter que aprender a incluir essas pessoas. Mas eu acho que é livre. Eu acho que é livre. Eu acho que cada dia
representa R$1.100, R$1.200. O que vai fazer com esses R$1.100, R$1.200 é aquilo que eu falei, né, um pouco, é aquela coisa de você estabelecer a regra e ver se vem gente. Se a sua regra não estiver bem estabelecida e as pessoas não vierem, Reveja a regra. você vai ficar lá sozinho, você vai falar lá, você vai ter que montar o teu material que não vai bater com tudo, que você vai ser mal avaliado, né? Que nós vamos receber o feedback, nós vamos virar e falar, né? O dia que você tinha que ter brilhado, você não brilhou. Então, agora a gente vai ter que ver como é que isso fica, né? Você não cumpriu com a tua parte, né? O Jerônimo foi meio fraco. Mas, de novo, é um aprendizado, é sempre um feedback construtivo. A pessoa pode ir e outras pessoas podem ir junto e falar, não, eu vim aqui para dar um apoio para ele, é o primeiro dia dele, nós viemos aqui aprender também, ver como é que é a coisa, dar um apoio moral. Isso é um processo de trabalho, mas também é um processo de aprendizado. E eu acho importante a gente levar nesse sentido, entendeu? Olhar e falar, tudo bem, eu vou ganhar a grana, tudo bem, eu vou trabalhar, mas antes de mais nada, eu estou me credenciando para coisas muito maiores que venham daqui para frente. E essa é uma ótima forma de eu aprender sem ter que botar dinheiro em cima. Justíssimo. Tô ficando bom de estabelecer regras, gente. Só para eu saber se as minhas propostas estão boas, porque também isso é um aprendizado para mim, tá? Deixa eu ficar bem claro para vocês, né? Muito das coisas que nós estamos fazendo são coisas que nós intuímos, mas nunca foram postas em práticas em escala do jeito que a gente está fazendo aqui. Estou me indo muito bem. Então. Eu beleza. Concordo, tô sentindo que acho que uma coisa que eu lembrei aqui, Cal, é a questão da sincronização, né? Eu ia lembrar ela funcionando e me vem na cabeça a ideia da base comum, né? Que se movimenta. Com essa ideia eu venho pensando já há alguns dias em relação ao Trello, sabe? A gente tem um quadro no Trello chamado base comum, onde a gente coloca lá, por exemplo, link do nosso Google Drive, link para o nosso canal do YouTube. Eu acho que nesse momento isso é importante, eu acho que você tem razão. E eu gosto de ver quando emergem essas coisas. Eu não tenho nenhuma organização suficiente para pensar nisso e fazer, por isso que eu não tenho nem proposto, né? Mas eu gosto quando vocês trazem essas coisas. A minha ideia é que no futuro próximo a gente tenha uma plataforma nossa, né, onde essas coisas acontecem, mesmo que ela seja uma junção dessas ferramentas todas via API. Então você acessa o Trello pelo login dessa plataforma, vocês acessam, eu não sei se o WhatsApp é a melhor, na época a gente testou o Slack, ele funcionou muito bem, porque ele divide por grupos, fica tudo no mesmo lugar, dá para você embedar ele numa página e você lê ele não pelo celular, mas pelo próprio site do BRI, por exemplo. Então, eu acho que são coisas entre eu definir daqui e tentar implantar e isso emergir dessas discussões, eu dou muita preferência à emergência, né, do que qualquer outra coisa. Denis, eu estou sem meu óculos, deixa eu ver. Slack integra bem com a API e Telegram é utilizável. Pode ser. Você está sem microfone, Denis? Eu vou me meter a cabeça de fazer um primeiro quadro no Trello lá, então, botar esse nome base comum e a gente vai vendo o que cabe lá, conforme a gente for interagindo. Eu posso... Vou deixar o chat aberto que o Denis está com problema de barulho, né? Eu estava com outra questão também, não sei se eu perdi no começo, mas questão do prazo. O que você teria ideia para o começo das aulas? Prazo é o seguinte, aulas é final de agosto, mais ou menos. De meio para final de agosto até final de novembro para o mês de dezembro.
Perfeito. Mais ou menos o mesmo calendário que você tinha colocado lá do seu curso passado. Isso. O que eu preciso entregar para eles é aquela planilha que eu compartilhei com vocês, atualizada. E falar, olha, o curso agora é isso aqui. Uhum. Então, essas aulas e esses temas. Né? Os professores nós vamos definir com o passar do programa. Mas a gente tem essas coisas. E até, se quem quiser se posicionar para ser o host do dia, né, o responsável do dia, a gente já coloca esses nomes. Olha, os professores poderão ser Calma Morim, né, a Renata, o Gustavo, o Rodrigo, a Ana Paula, né, quem quiser participar. Né? E em datas a serem definidas. Aí a gente deixa meio que, vamos dizer, em aberto, mas já definindo alguns nomes, já com os temas todos fechados, tudo direitinho. Uhum. Perfeito. Era só isso de pergunta? Não, na verdade, até as ementas, elas são bem parecidas, né? As tabelas são bem parecidas. Eu acho que até, pelo que tem ali, não tem muita, pelo menos dando uma batida de olho sobre efeitos de antibiótico, não tem muito que, acho que assim, que dá para manter bastante coisa, assim, não vi nada que precisasse sofrer alteração. Acho que o que a gente precisa pensar mesmo depois é a organização da questão da da elaboração do material, padronização do material, Isso. E para poder organizar e formatar o curso para que ele possa se pulverizar futuramente, assim, né? E não parar na FGV. Eu acho que o próximo passo, acho que realmente eu vou tentar fazer isso, e eu acho que todo mundo também, óbvio. Qual é o meu comentário da minha experiência em sala de aula? Uhum. Eu trabalho muito no conceitual. Quem já me viu falando percebe que eu miro um pouco mais alto, eu não me preocupo muito com os detalhes técnicos, esse tipo de coisa, porque eu acho que a minha missão é essa mesmo, da inspiração do que o todo é possível, e parto daí. Né? Convido alguém que possa dar detalhes maiores com determinado assunto. Quando você faz assim, os alunos ficam meio desconfortáveis, porque foge da zona que eles sabem atuar, e o Brasil tem muito dessa coisa do cara, eu quero ver um caso onde isso está funcionando. Aí você vai dizer e falar, o blockchain não está funcionando, porque é tudo piloto, não tem. A hora que tiver caso, você não precisa mais se formar nesse negócio, se formar, porque você já perdeu o bonde. Já perdeu o bonde. Você não tem mais nada para fazer nesse meio. Você vai ser embora, vai achar outra coisa. Então, e o Eduardo, ele é muito mercadológico. Então ele começou a chamar a gente para ir lá apresentar case e tudo. Então a turma reclamava um pouco das minhas aulas, porque eu levava a gente para apresentar conceito. Ele levava a cara para dizer o que estava acontecendo. Então a aula mais elogiada foi do André Salem, que só mostrou caso. Então todo mundo se achou entendedor do negócio. Qual que é a forma da gente sair disso? A gente inseriu um negócio que nós não fizemos no curso anterior, que é a tarefa. Como não tinha prova e não tinha nenhum trabalho, ninguém ia, sentava, assistia um monte de aula, se ele não entendia, ele ficava desconfortável e reclamava. Então é o seguinte, você não vai reclamar, fofo, você tem que trabalhar, porque na hora que você trabalhar e você interagir e discutir, você vai entender e vai internar esse conhecimento. Então, eu acho que a gente poderia pensar em efetivamente desenvolver algumas atividades ao longo do curso que os caras tivessem que cumprir as etapas para chegar lá na frente com, sei lá, uma cocriação de alguma coisa. Talvez a gente botar uma atividade de design thinking no meio desse curso, para os caras cocriarem mesmo um modelo de negócio, já com parte do conhecimento que tem.
né, e daí, com a segunda parte, voltarem a revisitar o que eles criaram para fazer as adequações. De novo, estou fazendo um brainstorming aqui, não tenho isso como uma certeza. Eu sei que o trabalho pode ser uma forma da gente solidificar esse conhecimento, consolidar esse conhecimento. A questão, com certeza, a questão da tarefa é interessante se a gente pensar também como ela, assim, ela como um módulo separado dentro do material de apoio, né? Até porque dependendo do tipo de curso que a gente for vender e da instituição para qual a gente for vender, a tarefa pode ser ou não interessante, dependendo da duração. Acho que a tarefa ela pode ser gradativa, né? Pensando assim, começa a pensar em todo tipo de relação intermediada, começar a estabelecer diferença entre descentralização, distribuição e assim por diante, para que esse tipo de conceito se torne de uma maneira muito clara, para quando começar na parte de trabalhar a natureza de redes, isso, e assim por diante, o conceito venha ser muito claro, a parte de governança também. E aí, desculpa, né, puxando aí, né, porque, enfim, foi a aula que eu dei, enfim, já estou gritando Jerônimo nessa aula, inclusive. Mas, assim, eu acho que, em termos de crescendo, são conceitos que são necessários para qualquer tipo, para todas as aulas que estão ali. Se não souber essas partes iniciais, se eles não tiverem isso de uma maneira muito clara, a gente cai naquele dilema de sempre, tá, vem cá, você quer se tornar autônomo, independente em relação ao Estado ou não quer? Né? Uma coisa, você falando, me lembra o seguinte, não tem nenhuma conexão ou intenção na ordem daquelas aulas. Não, eu vi. Então não foi pensado para que uma determinada aula tenha que acontecer antes de outra. E eu acho que Mas eu acho que isso é uma coisa importante. Era uma coisa que merecia pelo menos alguém ter uma reflexão, falar, não, nós refletimos e nós concluímos que faz sentido essa ordem por esses 3 ou 4 ou 5 motivos aqui. Mas eu hoje, se me perguntar, Cal, por que essa ordem, eu sou capaz de virar e falar, que ordem? Eu sei da primeira aula que eu dei, que foi a de organização distribuída, que saiu todo mundo chorando. Né? Principalmente porque eu não tinha visão, por exemplo, do que eu desenvolvi do BRI para vocês. Né? É exatamente por essa experiência que eu resolvi começar a montar aquela apresentação que eu fiz na internação passada. Eu falei, se eu não tiver isso em slides, né, ninguém vai entender nada. E já é difícil você fazer isso com o material. Imagina chegar lá e falar de modelo de negócio distribuído e não explicar o que é uma DAO, não explicar o que nós chegamos a fazer e como é que a coisa funcionava. Se eu não me engano, acho que eu tinha 1 ou 2 slides só falando sobre o tema e o resto era um material mais básico. Mas eu, obviamente, vou pegar um dia para falar organização distribuída. BRI, Prospera, Sintrope, né? Asco Laboriosa, como essas coisas andaram. Né? Então vai ser um dia que eu vou espancar eles nesse novo conceito para o cara sair e falar, né? Aquela cena do Matrix, né? Aquela, é mais ou menos isso. O cara chegar em casa, sentar, abrir um gin tônica e ficar pensando na vida, né? O que eu fiz da minha vida até aqui, por que eu não estou nesse negócio desde que eu nasci, né? Então, eu quero gerar esse tipo de reação, né? Nos caras, do cara virar e falar, eu não tenho que seguir mais ninguém. Aonde esses caras estiverem, é lá que eu preciso estar me informando, porque o que está aí no mercado não arranha nem perto do que eles estão fazendo. Eu acho que a parte de DAO, inclusive, é importante que venha logo no início. Pois é. Acho que foi a primeira aula que eu dei. Os fundamentos que eu estava pensando. Eu sou tão bacana que eu não estou nem com o material aberto aqui para consultar a porcaria da planilha. Eu e o Rodrigo, né, a gente fez o curso da Blockchain Academy na última turma que teve.
e eu salvei a estrutura de tópicos, né? Tá. Não estou falando para a gente plagiar, mas para a gente talvez ter uma referência, porque eles quebraram bastante. Então, aqui, por exemplo, a estrutura de tópicos de 7 módulos de curso está dando 7 páginas, praticamente. Nossa. Então, assim, vai quebrando, né? Então, tem bastante assunto aqui, ó, esporte, Ethereum, trilema da escalabilidade, fork, né? São conceitinhos. E só que eu vi que o Cal botou uma referência em artigos do BRI lá também, né? A gente teria que consorciar uma coisa com a outra se fosse o caso. Pois é, eu não entro, né? Qual que é a minha... Né, eu adoro a Rosine, né? No começo do BRI no Brasil, eu tentei me associar a eles, mas eles estavam com uma pessoa que não topa o Don Tapscott, então não progrediu. Mas eu acho que ela é muito minuciosa nesses detalhinhos. Tá? Num curso online, talvez seja legal, tudo, num workshop de dia inteiro, é legal. Sentado na FGV, das 7h30 às 10h30, né, eu acho que a gente tinha que ser menos detalhista, né, e dar uma visão da oportunidade que está se formando e levar um especialista para dizer que é aquilo mesmo e tem esses casos que estão acontecendo, e aí a gente encerra falando, olha, então a partir disso vocês têm essa tarefa aqui para acontecer. O Eduardo gostava de botar os caras para trabalhar na segunda metade da aula. Eu considero isso, né, uma jogada bem marota de professor, que é o seguinte, eu dou 1h30 de aula, boto os caras para falar mais 1h e pouco, eles vão fazer algumas perguntas, eu fecho às 3 horas com o café, então eu matei o meu tempo aqui. Eu não gosto, entendeu? Botar para trabalhar em sala de aula, tá, é legal, mas a gente continua centralizando os caras. Eu queria ver eles trabalhando colaborativamente, longe, que nem nós estamos fazendo. Sem elemento de centralização, porque Exato. A essência do negócio é distribuir. Entendeu? Se é para continuar fazendo a coisa de maneira centralizada, what's the point? Né? Então, tipo, eu acho que, por exemplo, a parte do fork, em termos de conceito, a gente não precisa entrar tanto nas especificações quanto as implementações de hard fork, soft fork, mas é importante que eles saibam que existe uma diferença, porque o fork é um elemento de autonomia da própria rede, quanto a concordância ou não de parâmetros. Só ver o que aconteceu com o Bitcoin Cash ABC e o Bitcoin SV. Né, que no final das contas, ok, a gente não quer fazer desse jeito, a gente vai fazer de outro. Então, isso mostra realmente a autonomia dos elementos de rede. Mas... E é um conceito que cabe na DAO, né? Exato. Quando eu falo que eu estou montando, né, que eu estou participando da montagem de uma editora, da montagem de um programa de educação continuada, da montagem de uma programação de eventos, essas já são forks do BRI. Exato. Quer dizer, vai começar com as coisas de blockchain do BRI, mas obviamente eles vão criar o bem comum deles e dentro do bem comum deles vão criar novos objetos que alguns não vão ter nada a ver com a gente não vai participar, porque não serão de blockchain. Mas nada vai tirar o mérito do BRI ter se tornado uma fomentadora, né, de distribuição. De organizações distribuídas. Autônomas distribuídas. Deixa eu, não sei se é uma contribuição, mas é um comentário. Quando você falou que o intuito, né, a vontade era de fazer com que o pessoal trabalhe colaborativamente, mas não só dentro da sala de aula, às vezes eu sinto um pouquinho de falta de trabalhar essa questão assim. Eu até vi nos tópicos aqui, que acredito que isso vai ser trabalhado em paradigmas da organização distribuída, e não sei como é que está, mas trabalhar um pouquinho essa mudança de mindset, até do pessoal ter um entendimento, que acho que é muito novo, né? Por mais que, você falou, vai estar na Paulista, executivos, mas o pessoal ainda não está acostumado a essa questão. Até vou puxar um pouquinho a sardinha para um assunto que eu gosto, que é de habilidades sociais, de onde procurar isso,
que já há estudos, né, falando dessa forma de atitude para desenvolver algo que talvez poderia contribuir, não sei se está contemplado, mas um comentário, entendeu? Olha, o que eu vou te dizer, né? A turma sai incomodada quando a gente começa a falar essas coisas, né? O cara, ele está sentado numa posição de gerente e você quer dizer para ele que ela é só um nó, né? E o cara vai olhar para você e vai, puta que pariu, eu construí a minha carreira até aqui, né? Como assim eu sou mais um nó? Eu sou autoridade na minha área ali, eu tenho uma responsabilidade sobre um monte de gente, né? Eu costumo dizer, meu amigo, a última vez que eu tive responsabilidade sobre um monte de gente, resultou em 47 ações no Tribunal do Trabalho. Entendeu? E eu cumpri com a minha responsabilidade com as 47 famílias que estavam lá. Nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu quero essa responsabilidade. Eu não sou juíza do trabalho, tá? É? Em tempo eu não sou juíza do trabalho. Então. Eu quero ser responsável por um monte de famílias pela autonomia delas. Não que a sobrevivência delas dependa da receita que eu gero. Ao contrário, ela vai depender da receita que elas geram, das oportunidades que todos nós levantamos. E eu vou estar sentado do lado delas e falando, hoje nós estamos juntos, nós estamos sentados um do lado do outro e hoje nós vamos caçar esse dinheiro junto. E mais um cara que foi criado e treinado a vida toda para pensar em subir os degraus da escada corporativa, esse cara passa mal, porque você está falando para ele que tudo que ele aprendeu até agora não tem valor nenhum. A primeira relação dele vai ser, quem é você para me falar um negócio desse? Quem é você para dizer que a minha vida toda foi em vão? E nós sabemos que não foi em vão, que não é isso. Ele só precisa mudar de paradigma, né? E para um paradigma melhor, de abundância, de inclusão, diversidade, né? De ele poder fazer tudo o que ele quiser, ele não está preso a um cargo padrão. Mas, cara, é bíblico, é com choro e ranger de dentes. Está escrito lá. Eu costumo dizer, né, nós temos uma contraparte lá no Chile, ela é teimosa, tudo, mas é gente boníssima. E eu falo para ela, Maria Pia, você é Moisés. Ela fala, como assim? Você tem que tirar os caras do Egito, levar para a Terra Prometida. E às vezes você vai demorar 40 anos, você tem que matar uma geração para criar uma geração que não pisou no Egito, porque senão os caras querem voltar, porque acham que lá é que era bom. Porque esse deserto aqui não está com nada de legal. E quando você chegar na Terra Prometida, você não vai entrar. Você vai voltar e pegar mais um grupo. E o que a gente vai fazer é isso. Quando a gente chegar lá, agora tem que resgatar mais outros caras. E a gente tem que fazer o máximo de pessoas possíveis fazer essa transição. Mas é super recompensador, porque você pega uma pessoa, né, hoje a Renata conhece a Andréia, trabalha com a gente, ela sofria, porque ela vem de um mundo industrial, ela vem de um mundo centralizado, ela foi editora de um jornal, editora da Exame, então ela está acostumada a sentar e a turma ficar em volta. E eu falando, e ela sempre apanhando. Ela viu a apresentação do BRI diversas vezes, né? Eu acho que não aguentaria ver tantas vezes quanto ela viu. E sempre a gente tinha discussões que hoje ela chegou e falou, não, mas a gente é uma DAO, funciona assim, funciona assim, funciona assim. Se eu não tivesse com pressa para vir para cá, né, eu tinha até abraçado ela e chorado junto, né, porque foi uma alegria ver e falar, não, né, ela já fez a transição, ela já entendeu e já consegue se enxergar e mais, né, ela se enxerga com mais autonomia do que passando todo dia no escritório do BRI, sentando ali do meu lado e achando, né, que ela era sócia de uma grande organização. Hoje ela sabe que ela é sócia de um grupo que vai ser organizado e que ela tem muito mais autonomia para fazer o que ela quiser do que ela teria se tivesse um modelo até entrando pelo topo. É muito, muito, muito gratificante você ver isso e ver a pessoa fazendo essa caminhada.
mas sofre, chega em casa e tem incerteza, será que esse negócio vai dar certo, será que... Né? Hoje eu já consigo falar, olha aqui, ó, quantas pessoas participaram desse vídeo, olha quantas pessoas preencheram esse formulário, olha, há 2 semanas atrás eu não tinha nada, hoje eu tenho 27 pessoas falando em fazer pesquisa, vamos começar a traduzir material, e eu tenho aí umas 12, 13 já falando em montar um curso para a FGV. Quando eu começar a organizar eventos temáticos e tudo, nós vamos estar sentados em um outro grupo desses e discutindo com mais algumas pessoas, ou menos algumas pessoas, sobre o que é que nós vamos fazer com blockchain varejo, o que é que nós vamos fazer com blockchain agro, o que é que nós vamos fazer com blockchain saúde, essas coisas todas. Só compartilhando isso e até citar o Gustavo, porque eu comecei nesse universo, deve ter, talvez, tem menos de 2 anos. E hoje, até meu orientador do mestrado, eu já comecei a falar dele, já é o que ele nunca tinha escutado. Então, assim, eu sou empreendedor, a grande vantagem é tirar esse peso das costas mesmo. Porque todo mundo acha muito lindo liderar, tá sozinho e tal, mas é mais pesado do que gratificante. Então, com certeza. Tinha um amigo nosso, ele sempre trabalhou na indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica está cortando vaga. E aí um dia fizeram uma proposta para ele, e ele virou e falou, não, tem certas linhas que eu não cruzo, e a linha ética é uma que eu não cruzo, e saiu da empresa. E não se recolocou até hoje. Só que a mulher dele resolveu voltar a trabalhar, então eles montaram um empreendimento na área de saúde e produção de sabonetes e gel e tudo, com nanopartícula de prata, que são cicatrizantes ótimos e tudo, eles estão conseguindo fazer uma linha OTC, né, que é over the counter, com nanopartículas de prata que eles falaram, curaram ferida de pé de diabético já com esse negócio. E aí eu estou conversando com ele fala, Cal, é muito difícil, porque o tempo do empreendedor é mais longo, as coisas acontecem assim, assim, assim. E não é assim na indústria. Eu falei, Fábio, o tempo é exatamente o mesmo para 2 lados. É que você recebia um cheque todo quinto dia útil, então você não tinha essa urgência. Aí ele parou. Sabe quando você vê a pessoa ter uma revelação? Ele falou, puxa, era mesmo. Eu era executivo, então eu não tinha pressa nas coisas, porque todo começo de mês eu recebia o meu. Eu falei, então. Aí ele parou. Nossa, como eu era ruim. Gente, e eu tô xingando esses caras, eu tava no papel desses caras, eu tava fazendo isso. Eu falei, tá vendo, Fábio, eu te libertei. Perfeito. E hoje em dia a gente dá risada, ele continua sem grana, mas duvido que ele volte a trabalhar. Porque você olha pro cara, você vê um cara sorrindo, né, e feliz com todas as vitórias e tudo. Eu agora comecei a apresentar umas pessoas lá de fora. O governo da Suíça tá querendo levar a empresa dele para lá. E um amigo meu nos Estados Unidos falou, olha, manda ele me mandar um resumo dos produtos, se for bom a gente já assina um NDA e eu começo a ver com ele de produzir e distribuir para ele aqui. Imagina o cara pegar um mercado americano para diabético, um creme cicatrizante que vende em cima do balcão, não precisa de receita. Esse cara vai ficar zilhardário em muito pouco tempo. Mas é uma caminhada. Né? Se você deixar e a gente não ensinar e não mostrar o que é possível, esses caras querem voltar para o Egito. Verdade. E se você começou há 2 anos, cara, você é veterano, viu? Deixa eu te avisar uma coisa, que esse negócio de blockchain, os caras falam que desde 2009 ele está aí, mas efetivamente, porque a gente está fazendo, isso é coisa do Don Tapscott para cá, 2016, são 3 anos. Porque antes do Don Tapscott, Bitcoin era blockchain e era só para essa turma de trader. O Blockchain Revolution estabeleceu um outro patamar do uso do blockchain. Entendeu? O Don Tapscott que abriu e falou, vamos falar de outras coisas. Mas, Rodrigo, deve fazer... Eu acho que eu estou fazendo 2 anos, mais ou menos. É 1 ano e pouco, isso. E foi a primeira vez que eu escutando o Gustavo e sem entender nada, né, Gustavo? Você sabe que, por coincidência, hoje, se eu não me engano, depois eu vou até conferir,
Faz exatamente no dia 4/4 de 2017, eu chamei o Oswaldo Inbox pela primeira vez e ele já falou, na rede. E aí que começou... 4/4 de 2016... 17, aliás. Foi 17. O Dom Tepsco tinha acabado de chegar no Brasil, a gente lançou o Blockchain Revolution, a gente estava com a Off Conference ali na frente do Tomio Otaki na Brewdog. Eu estava colando no rolê nessa época. Ali nasceu o BRI. Tá, o BRI Brasil nasceu exatamente nessa época. Mas era dia 5, foi uma quinta-feira, que o Dom me convidou para fazer parte do BRI e eu topei. Você deu uma palestra na Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Secretaria de Tecnologia, né? Isso, na segunda vinda do Dom, em 23 de agosto de 2017. Pode crer. Aí ele foi para Campos do Jordão e eu fui para Porto Alegre. No dia seguinte, dia 25, eu voltei para Campos do Jordão para encontrar com ele. E a gente teve umas conversas por lá e foi assim que o BRI nasceu. Nesse intervalo eu comecei a me organizar. E no dia 22 ele assinou um documento com o governo do Estado de São Paulo, que não saiu do papel. E eu estou bem bravo com o Estado de São Paulo por causa disso, que era para a gente já ter um hub em São Paulo há um ano e tanto atrás, mas eles não tiveram alcance para isso, e agora o hub vai nascer no Paraná. E vai ter serviço para todo mundo no Paraná, já vou avisando, se preparem, são 3 anos de trabalho, assim que fechar a proposta, a gente vai ter que dar muito duro lá, porque eu quero fazer evento quase todo dia no estado inteiro, e soltei a ideia de fazer um ônibus do blockchain, né, o Blockbus, e o cara virou para mim e falou, ué, mas o ônibus a gente tem, só mudar a pintura. Eu falei, vocês estão brincando, vocês vão dar um ônibus na minha mão, vocês não têm ideia do que eu faço com um negócio desse. Imagina, vai virar caravana holiday. A gente solta o ônibus rodando, você desce numa cidade, sobe no ônibus, sai dando palestra, chega na outra cidade, pega o avião, volta, outra pessoa assume e a gente senta o pau. E não para, evento no estado todo santo dia. Vai ser uma beleza. Gente, 10h04. Entendeu? Oi? Tudo testemunha de blockchain. Exato. 10h04, hora do antibiótico. 10h04, hora do antibiótico, mas hora de encerrar a reunião, que eu falei que essa durava só 1 hora. Perfeito. Ok. Certo? Subo no YouTube amanhã. Tá. E boa noite para todo mundo. Doutora, vai se cuidar. Você tem uma semana aí para se curar e ir para o Canadá. Não. Eu tenho um plano. Tá ótimo. Valeu, pessoal. Falou? Valeu. Falou. Gente, boa noite, viu? Tchau, boa noite. Vamos ficar melhores. Obrigada. Melhor. Tchau. 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 Tchau.